Pode começar. Vamos, nesse instante, harmonizar os nossos pensamentos, o nosso coração. Nesse dia lindo, nesse domingo, meio frio, mas uma temperatura amena, gostosa. O dia em que está se comemorando o Dia das Mães. Por isso nós recorremos à nossa Mãe Santíssima, a Rosa Mística de Nazaré, que é a mãe de todos nós. Que ela cubra todas as mães neste dia, encarnadas e desencarnadas. Que ela espalhe seu perfume em cada mãe, em cada coração de mãe, principalmente aquelas mães que estão vendo seus filhos perdidos na droga, aquelas que estão com seus filhinhos lá, nesses hospitais em sofrimento, enfim, todas as mães. A mãe que perdeu seus filhos, perdeu ou não, que já passaram para a espiritualidade antes das mães, né? E a mãe fica com o coração aqui amargurado. Que a Santíssima de Nazaré cubra com seu manto sagrado todas as mães, não só aqui do nosso estado, do nosso país, mas do mundo inteiro. Que todas as mães tenham aquela força que ela teve ao ver o seu filho no estado em que ficou. Então nós rogamos, hoje nós estamos aqui apenas fazendo o Evangelho em homenagem às mães, agradecendo a Deus por essa dádiva maravilhosa de termos uma mãe. Se não temos agora, mas já tivemos. E para as que partiram, nós rogamos a assistência do mundo espiritual, dos mentores amigos que amparam a todos. E assim sendo, nós vamos fazer o trabalho de hoje apenas com o Evangelho. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade desta casa nos ampare, nos ilumine, para que nós possamos dar o melhor de nós a cada dia, para que nós possamos ser melhores amanhã do que nós somos hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Bom dia. Hoje é só a leitura do Evangelho. Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem, Santana? Bom dia. Obrigada. Obrigada. Algum de vocês gostaria de abrir o Evangelho? Não sou legal. Eu cheguei, tá? Vai lá. Como puxão de orelha? O bebê. Tá lendo? Ah, então Capítulo 17, Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos, o dever. Ah, não, senhor, não. O dever é a obrigação. Se quiser ler Não. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por acharem antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repreensão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade
ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitivamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama Deus mais do que as criaturas e ama mais as criaturas do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em sua causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem desta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Falar do dever. Nós temos como dever dois deveres. Nós temos o dever material e o dever espiritual. O dever material abrange tudo aquilo que nós temos que da nossa vida no nosso cotidiano, né? Aquilo, o homem honesto, o homem de caráter, ele cumpre o seu dever. Ele, por exemplo, ele tem um trabalho, ele tem algo a fazer, ele não deixa aquilo, depois eu faço. O nosso dever vem em primeiro lugar. Aquilo que nós assumimos como dever, como obrigação, nós temos que colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Esse é o dever material. Nós não estamos falando do dever espiritual. O dever espiritual é um dever já mais contundente, mais profundo. Quando nós falamos em dever material, nós abrangemos a nossa vida material, o nosso cotidiano. Mas quando nós falamos do dever espiritual, esse vai mais um pouco mais longe. Nós temos que prestar mais atenção e valorizar mais, porque o valor do espírito, ele não é como o dever material, o dever moral, né? Que a gente vai aprendendo assim no dia a dia, como alguma coisa que acontece, nós vamos, por exemplo, um trabalho que nós propomos a fazer, nós começamos aprendendo. O dever espiritual nós temos que fazer, nascer dentro de nós, já através da nossa moral. Nós temos que colocar o nosso dever espiritual, ao lado da nossa moral. Então, como nós nascemos espírito simples e ignorante, mas a meta do espírito é chegar à angelitude, nessa trajetória, o dever nosso qual é? O dever nosso é cada vez mais elevar o nosso espírito, cada vez, cada reencarnação, o dever nosso é mais apurado.
Nós temos o dever, nós temos a obrigação de cada reencarnação evoluirmos pelo menos um patamar na nossa caminhada evolutiva. Então, esse dever abrange o quê? O dever do espírito é a nossa maneira moral, é as nossas atitudes, é o nosso dia a dia, é a maneira com que nós conduzimos a nossa vida em relação ao nosso próximo, né? Porque nós somos todos filhos do mesmo Pai, então não temos que nos fazer uma divisão, eu sou mais do que alguém, né? Nunca nós somos, nunca a gente é mais do que alguém. A gente procura sempre estar. Então, esse dever não é imposto para nós de uma certa forma. O dever material é imposto, porque nós vivemos numa sociedade, porque se nós não fizermos as coisas certinhas, né? Se nós fazermos algo errado, é claro que nós vamos ter a punição, né, da justiça da matéria. Agora, o dever espiritual, nós temos como a obrigação, é a nossa consciência que vai ditar para nós esse dever. A nossa consciência é o juiz desse dever, né? Do dever espiritual. Qual é o dever espiritual? O dever espiritual eu tenho que mostrar a minha evolução, eu tenho que mostrar o trabalho que eu estou, a minha transformação. Esse é o meu dever, que eu vim aqui para isso. Eu não vim aqui a passeio neste mundo, eu vim aqui para o meu progresso. Então, o meu dever espiritual é o meu progresso, é progredir. Então, nós temos que trabalhar nisso aí, no nosso progresso espiritual. Aí, abrangendo o espiritual, nós temos o moral, porque o moral é a nossa maior obrigação, é o nosso maior exemplo que nós podemos dar, é as nossas atitudes morais, né? O nosso comportamento moral, porque o exemplo, ele arrasta a multidão, ele é mais forte do que as palavras, né? Então, nós temos aí esse dever a cumprir, a nossa moralidade, para que nós sejamos, outras pessoas olhem em nós, eles vão seguir o nosso exemplo, eles têm que seguir o nosso exemplo moral, que nós temos o dever e a obrigação, como espíritas, de mostrar esse dever da evolução. E qual é esse dever? O amor ao próximo, a cessação do egoísmo, do orgulho, a nossa mansuetude, a nossa maneira de tratar as outras pessoas, né, de igual para igual, nunca querer ser, né, impor a nossa vontade a determinadas pessoas. Então, o nosso dever é a nossa evolução. Eu não sei falar nada. Eu posso passar? Pode. Essa lição está depois da parábola do semeador. É interessante que a própria parábola nos ensina, né? A gente a pensar em nós mesmos, né? O que a gente está semeando. Como a Maria Luísa falou, né? O dever material é fácil a gente cobrar, né? Você não lavou a louça, você não varreu, olha, para você fechar a janela, você não fez, isso aqui é fácil. Até mesmo hoje, Dia das Mães, é até engraçado, né? Que automaticamente a conta sempre fica para a mãe, né? A mãe que está pegando no pé, a mãe que está pegando no pé. E nós temos o dever moral, como fala, porque é nós para o Criador, o meu moral, o que eu vou fazer para o outro, eu queria que fizesse para mim, eu posso fazer, eu devo fazer, e a minha consciência a hora que eu for dormir, como que vai estar? Porque se eu prejudiquei alguém, eu não cumpri de acordo com o que tinha que ser. E é aquilo, a gente vê no próprio umbral, quando os espíritos estão perdidos, é a inconsciência, é aquela sensação de culpa. Muitas vezes não está explícito. Às vezes eles estão jogando ainda a culpa no outro. Ah, mas foi fulano, quando foi fulano.
quando é permitido eles verem o que eles também plantaram, eles falam, nossa, tem razão, aquilo foi pouco, porque uma vez eu fiz isso. Está mostrando que eu, em outro momento, eu fiz isso. Eu escrevi tudo isso, eu disse. É? Exatamente do jeito que você falou. Então a nossa consciência fica ali, nós sabemos qual que é o nosso dever. Muitas vezes a gente trilha fora desse nosso dever por acharmos, por estarmos iludidos, né? Mas nós sabemos qual que é o nosso dever. Feliz daqueles que quando chega, né, no final, né, pode dizer assim, eu combati o bom combate, né? É o dever, é o sinal do dever cumprido, né? Mas que é difícil chegar a gente conseguir falar essas palavras no mundo em que nós estamos vivendo, né? No nosso ritmo, nós somos ruins. Com certeza. No nosso ritmo, nós somos ruins. A nossa guerra interna é para ser bom. É para tentar ser bom. Porque, na realidade, nós temos... A nossa consciência tem vários pensamentos negativos. Sempre tem pensamentos negativos. E a gente tem que lutar e analisar contra aquilo. Entendeu? Tentar ser melhor do que aquilo. Como vocês disseram, a gente vem aqui para evoluir. Minha mãe já está num outro plano. E, graças a Deus, eu acho que todos nós, as nossas mães já estão no nosso plano. Tive uma mãe maravilhosa. Todos nós aqui. Assim, e só agradeço a Deus por ter dado a oportunidade dela. Ela pediu para voltar como minha mãe e ela, graças a Deus, ela pediu isso. E hoje é um dia bem complicado, assim, para quem não tem a mãe, que a mãe já foi embora, né? Porém, eu não me apego, desde quando ela partiu, eu não me apego à partida dela. Eu me apego ao tempo que eu convivi com ela. A alegria que eu tive de conviver com ela. A alegria que eu tive dela ser minha mãe. Então, isso é uma coisa que ameniza a tristeza, sabe? Pode falar. Pode falar. Essas coisas que vieram do passado, nós temos futuro, né? E amar o outro é natural, né? E o que não se quer amar o outro? É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, não é esse? São os nossos verdadeiros inimigos, não existem muitos. Então está tudo nesse primeiro mandamento, se a gente fizer uma reflexão em cima, né? O que é o dever, né? Uma boa pergunta, né? O dever tem tudo. O nosso comportamento, tudo que nós pensar, o dever ele está presente. Mas nem sempre nós cumprimos com o nosso dever. Seja materialmente ou seja espiritualmente. Porque você vê bem, a doutrina é uma grande escola para nós. E ela nos ensina o quê? A moral. E dentro dessa lição, o dever material e espiritual, um completa o outro. Você pode ver. O dever moral, ele completa o dever material. E o dever material completa o dever espiritual moral. Porque você vê bem, se você for corretíssimo, ninguém é, dentro do dever moral,
mas ele não cumpre com o dever material. Está correto? Fugiu já da moral, né? Se ele é bem positivo mesmo no dever material, mas ele não completa o dever moral. Está correto? Não está correto. Então, um completa o outro. A doutrina espírita é uma escola de educar o espírito. E na medida que o espírito vai se educando, ele vai sabendo a sua posição, o seu dever, tanto no lado material como no lado espiritual, moral e material. Né? Vamos dizer que nem a doutora, por exemplo, ela tem um dever muito grande, ela é uma doutora, não é assim? Aí ela é moral, ela é corretíssima moral. Mas lá no dever dela, ela vacila, ela faz coisas erradas. Está certo? Ela está errando. Né? Se ela faz tudo corretíssimo lá, e na moral ela também fracassa. Está certo? Não está certo. Então você vê que um completa com o outro. E a doutrina espírita é aquela que nos educa. Né? Por exemplo, você tem o seu trabalho. Você tem o seu dever, né? É cumprir tudo direitinho. Mas você vai lá, você só fica reclamando do patrão, do salário. Entendeu? Você está correto? Não está. Porque diz assim, quando a pessoa não está conforme com a coisa, assim, conforme o dever material, ele deve procurar outra. A gente tem, a lição fala assim do livre hábito que nós temos, nós devemos procurar outra. Mas nós preferimos ficar ali reclamando, passando o nosso tempo, desequilibrando diante da sociedade ali, né? E o que nós estamos fazendo? Isso que eu falo. Pouquinho com Deus é bastante. Espera. Ajuda-te. Tem uma lição. Um nosso fala assim, ajuda-te, que o céu te ajudará. Quando você faz a sua parte, tudo vem por acréscimo, não está lá? Então, nós fazendo a nossa parte do tudo vem por acréscimo, do lado material. Mas se nós fazermos as coisas tudo incorreto, seja do lado moral, material, o que nós vamos? Nós vamos sofrer, nós vamos pela vida. Né? Então você vê que o dever é o dever de todo mundo, tanto do católico, como do evangélico, como do espírita, é o mesmo dever. Só que nós ainda, espírito muito falível, como diz, né? nós falhamos muito, nós temos as nossas tendências do passado, que nós ainda temos que consertar essas tendências do passado, que é através das provas da vida, através de que nós temos que cumprir com o nosso dever correto, para que nós possamos ganhar evolução, evoluir cada vez mais, né? Que essa é a meta do Espírito, é chegar à perfeição, né? É como diz no Evangelho, ser santo como o Pai é santo. É claro que nós não vamos chegar nunca a ser, né? Mas essa é a nossa meta, esse é o nosso caminho. E como que nós vamos chegar lá, se nós não cumprirmos com o nosso dever, nem espiritual e nem material? Porque eu falo para você que completa o outro. Você seguindo. Então ela faz a prece. Sobrou você de novo.